E aí galerinha, tudo bem? Menina, a gente vai fazer a correção aqui da nossa segunda atividade, tá certo? Atividade aqui envolvendo os hidrocarbonetos ramificados, tá bom? Vamos só mudar aqui a nossa página, tá? Bom, deu o nome oficial dos hidrocarbonetos a seguir. E aí vamos lá para a nossa letra A, tá certo? Bom, aqui eu coloquei, tá certo? A nossa letra A. E aí lembrar, a primeira coisa a se fazer é identificar a cadeia principal. É identificar a maior quantidade de átomos de carbono, né, de forma que eles estejam um intercalados ao outro, um ligado ao outro, tá certo? Bom, essa aqui é a minha cadeia principal, né? E eu observo aqui algumas ramificações, tá ok? Bom, identificando a cadeia principal, eu vou agora fazer o que? A numeração desses compostos aqui, ó. Vamos lá. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 e o carbono 6, tá certo? Carbono 4. E aí vamos lá. Bom, como é que eu vou dar o nome no meu composto? Eu vou estar primeiro dando o nome das minhas ramificações, né? Eu percebo que aqui eu tenho uma ramificação chamada de metil, tá certo? Vamos botar aqui, ó, metil. E esse meu metil, né, vai estar no carbono 4, tá? Só mudar aqui a cor também, né? Eu tenho aqui outra ramificação. Essa ramificação, tá certo? Ela vai ser chamada de metil, ou seja, ela se identifica no carbono. Ela se identifica no carbono 5, tá certo? Que é aonde ela está representada, tá ok? E ela indica apenas um único carbono. Se é apenas um único carbono, então o nome dela é metil. Metil. Bom, eu tenho outra ramificação aqui, tá certo? Essa minha outra ramificação, ela está bem aqui, ó. Tá ok? E agora, essa ramificação, ela tem uma diferença. Ela tem 2 carbonos. E a posição dela é 4. Se ela tem 2 carbonos, então recebe o nome de et. E a terminação, il. Então o nome dela é etil. Opa. Vou botar aqui em preto. Pronto. Eu identifiquei, tá certo, as minhas ramificações. E vou dar agora o nome do meu composto, tá certo? E colocar a cadeia principal, tá ok? Bom, eu já identifiquei 3 ramificações e eu sei que eu tenho que iniciar essas ramificações antes da minha cadeia principal. Eu tenho a metil, metil e etil. Então a primeira coisa eu tenho que colocar em ordem alfabética. Então eu vou botar o 4 etil, 4 etil. Vou colocar agora a minha ramificação metil, tá certo? Então, só que ela tá 4 e tá no carbono 5. E eu tenho a mesma ramificação, então eu dou o nome de metil, porque são 2 metis, tá certo? E agora eu vou analisar enquanto cadeia principal. Na cadeia principal eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 carbonos. Se é 6 carbonos é hexa. E aí eu tenho que lembrar, ó, que aqui no carbono 2 eu tenho uma insaturação. Então 2 em, tá certo? Porque a ligação é dupla. Então o nome é em e a terminação O de um hidrocarboneto, tá certo? Então, para a gente concluir, o nome do meu composto é 4-etil 3,5 dimetil hexa 2N. Outra observação, tá certo? Por que eu coloquei logo essa ordem aqui decrescente e não coloquei a ordem crescente? Eu tenho sempre que analisar, né, a ordem do fator de importância, né? Quem é mais importante para mim? Uma insaturação ou uma ramificação? Primeiro a
insaturação e depois as minhas ramificações, tá certo? Como essa questão aqui, ó, de insaturação e ramificação, o carbono 1 ele tem que estar mais próximo da insaturação e depois da ramificação. Então é por isso que eu comecei já nessa fator, tá certo? Bom, vamos analisar agora a letra B. Galerinha, analisando a letra B, eu tenho que perceber uma coisa, tá? Eu vejo aqui que no meu composto, tá? Eu tenho a insaturação bem aqui, ó. A insaturação está aqui. Então eu sei que a minha cadeia principal ela deve estar presente com a insaturação. Então sei que a cadeia principal ela tem que partir, né, desse ponto. E lembrar que ela tem que ser a maior quantidade de ácido de carbono. Então 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, né? Seguindo essa ordem aqui. Ou eu posso seguir da seguinte forma. 1, 2, 3. Só aqui dá uma apagadinha, né? Se a gente for analisar aqui agora esse composto, a gente percebe o seguinte: se eu for colocar, né, a minha ordem dessa forma aqui, ó, eu consigo perceber que essa ramificação ela atende o quesito de estar apresentando na cadeia principal a insaturação e a maior quantidade de ácido de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no meu caso, a cadeia principal deve ser obrigatoriamente essa, tá certo? Bom, agora vamos fazer essa segunda parte, né? Já identificar a cadeia principal, vou enumerar a cadeia principal. Lembrando que a insaturação ela deve estar presente ou mais próximo do carbono 1. Então, ó, 1, só melhorar aqui, ó, 1, 2, esse bem daqui do canto, ó, carbono 3, 4, 5 e 6, tá? Minha estrutura tem 6 carbonos. Outra coisa que eu consigo perceber aqui é que o meu composto ele vai ter duas insaturações. Uma insaturação aqui, tá certo? Bem aqui, ó, no carbono 3, né? E também vou ter outra insaturação bem aqui, ó, também no carbono 3. Então tenho duas insaturações, tá ok? Vamos analisar agora o composto e dar seu devido nome, tá bom? Então vamos lá. Para essa ramificação aqui, eu vou dizer, né, que ela se encontra no carbono 3, obviamente, e que ela tem apenas um único carbono. Se ela tem um único carbono, met. E a terminação il possui um hidrocarboneto. Então, metil. Para essa segunda ramificação, né, eu vou colocar aqui, ó, ela se encontra no carbono 3. E eu tenho agora dois carbonos. Então, dou o nome de et, uma alternação de ramificação. Então, dá o nome de etil. O que eu vou fazer agora é colocar o nome do meu composto por inteiro, né? Dar a nomenclatura dele. Tá? A gente analisou a cadeia principal, tá certo? Enquanto as ramificações, e agora a gente vai dar o nome do meu composto, tá bom? Bom, nesse caso aqui, ó, eu tenho que iniciar pelas ramificações e lembrar que neste caso eu tenho que usar a ordem alfabética, tá bom? Então eu vou colocar o 3 etil, tá? O 3 metil. E agora a minha cadeia principal, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, hexa.
eu tenho uma insaturação, eu tenho uma tripla ligação no carbono 1. Então, 1, in, e a terminação O, porque ele é um hidrocarboneto. Então, o nome desse composto em questão é 3-etil, 3-metil-hexa-1-eno. Bom, a gente vai agora analisar o item C, tá certo? E aí, o item C, a gente tem que ver uma coisa agora diferente dos outros exemplos. A gente tem aqui, ó, uma e duas insaturações. Eu tenho duas ligações duplas. A primeira coisa que eu tenho que analisar é que a cadeia principal ela deve estar sempre presente com as insaturações. As insaturações elas devem estar dentro da cadeia principal. Então, nesse caso aqui, ó, para que eu possa fazer a descoberta da minha cadeia principal, ó, eu devo conter, né? Neste caso. Opa. Vamos voltar aqui. Eu devo conter esses dois carbonos, né, esses três aqui, ó, pegando a primeira, tá bom? E eu vou pegar aqui novamente, tá ok? Aqui, para que eu possa pegar a segunda parte onde está presente a minha segunda insaturação, tá bom? Bom, só organizar aqui, ficar melhor, tá bom? Pronto. Bom, então aqui eu já percebi onde é que está a minha cadeia principal, a cadeia, né, a parte principal e mais importante do meu composto, tá bom? Bom, depois que eu identifiquei a cadeia principal, né, eu consigo ver aqui, ó, algumas ramificações, mas antes disso eu vou colocar aqui a ordem, né, na verdade, da minha estrutura. Ó, lembrando que o meu composto ele deve apresentar, né, as saturações sempre mais próximas do carbono 1. Então já percebo que essa primeira saturação está aqui, ó, tá certo? Do carbono 1. Então, ó, 1, 2, né, aqui o carbono 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, tá certo? Então essa seria a ordem, tá bom? Do meu composto. Depois disso eu consigo perceber aqui algumas algumas ramificações. Ó, perceba aqui essa ramificação, percebo essa daqui, ó, e percebo mais uma terceira ramificação. Então eu percebo que meu composto tem 3 ramificações, tá certo? Vamos aqui tentar nomear, tá bom? Vamos aqui tentar nomear as minhas ramificações. Essa ramificação aqui, como é que eu dou o nome dela? Eu sei que ela está no meu carbono 2, tá certo? Percebo também que ela apresenta um único carbono. Se apresenta um único carbono, então dou o nome de met, mais a terminação il de um e de uma ramificação. Eu tenho aqui uma outra, tá certo? Também já recebeu o nome de metil, porque ela apresenta apenas um único carbono. Só que esse metil agora ela se encontra no carbono 3, tá certo? E eu tenho a minha terceira e última ramificação, tá certo? Terceira e última ramificação, que ela se apresenta também no carbono 3, mas nesse caso agora ela tem 2 carbonos, então do nome de et, e a terminação il por ser uma ramificação. Então essas são as minhas ramificações. A partir de agora eu vou juntar todo o meu composto e dar o nome dele, tá bom? Bom, juntando aqui as ramificações por ordem alfabética, começo pelo etil, tá certo? Então 3 etil. E eu tenho 2 metis, tá certo? Um carbono 2, no carbono 3 eu vou ter um di, porque são 2, estou repetindo, metil. E a cadeia principal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Eu tenho hexa, só que eu apresento aqui algumas insaturações. Eu apresento saturação no carbono 1 e no carbono 4.
No carbono 1 e no carbono 4, eu apresento duas insaturações, todas duas elas são a ligação dupla, então é "en", e termina com O por ser um hidrocarboneto. Então o nome do meu composto da letra C é 3-etil 2,3 dimetil hexa 1,3 dieno, tá ok? Então, galerinha, essa aqui é a nossa revisão, tá certo? É a resolução dessa atividade, e qualquer dúvida que vocês tenham, sempre podem estar me procurando, me buscando e tirando as dúvidas de vocês comigo, tá certo? Tchau, tchau e bons estudos.